Olá, tudo bem com você? Você vai assistir agora a mais uma aula de Ciências da Natureza. E nessa aula, nós vamos falar sobre a acidez, em particular, sobre o que nós chamamos de escala de pH. Aqui cabe uma primeira pergunta: o que significa pH? Olha, existe um debate sobre o porquê temos esse P minúsculo aqui, mas uma coisa é certa, o H maiúsculo tem a ver com o hidrogênio. Devido a isso, algumas pessoas vão dizer que pH significa potência de hidrogênio. Outras vão dizer que significa potencial de hidrogênio. Você também vai ver algumas pessoas falando capacidade de hidrogênio, embora a capacidade não comece com a letra P. Mas, se você for ao latim, pode começar. O que todas essas coisas significam e por que nos importamos tanto com o hidrogênio? Bem, o hidrogênio, e em particular um íon de hidrogênio positivo, que é apenas uma molécula carregada positivamente, pode desempenhar um papel importante em quão ácido ou básico algo é. Sabendo disso, podemos construir uma escala de acidez, que nós chamamos de escala de pH, que vai de 0 até 14. E, claro, o 7 está no meio. Algo que está à esquerda, algo menor que 7, é considerado ácido. Então, se a gente tiver algo que tem um pH próximo a zero, temos algo aqui que é altamente ácido. Já algo que está à direita desse 7 é considerado básico, e algo que está no meio é considerado neutro. Um outro termo para básico que você pode ver em diversos momentos é alcalino. E alcalino vem do árabe alcali, que era a palavra que os antigos químicos árabes usavam para um composto que fosse muito básico, utilizando a nossa definição moderna. Mas o que significa ser ácido e o que significa ser básico? E, mais uma vez, o que isso tem a ver com os íons de hidrogênio? Eu não vou entrar em muitos detalhes nesse vídeo, mas o que eu posso dizer é que as coisas que são ácidas tendem a ter muitos íons de hidrogênio. E as coisas que são básicas tendem a reagir com esses íons de hidrogênio. Existem, claro, outras definições para o que significa ser um ácido ou uma base, e vamos nos aprofundar nisso melhor em uma aula de química. Mas essa explicação é muito boa para entender por que tudo isso está conectado com o termo pH. Ok, que tal agora a gente ver alguns exemplos de coisas que são ácidas? Podemos ver isso nesse gráfico aqui, que, inclusive, nós vamos observar tudo aqui seguindo a direção vertical. Temos coisas em nosso cotidiano que são muito ácidas. Muitas frutas são muito ácidas, por exemplo. Limões, toranjas e suco de laranja são muito ácidos. Eles estão no extremo inferior dessa escala. Alguns dos sinais característicos de acidez são, se você beber ou comer essas coisas, eles terão um sabor azedo bem acentuado. Agora, indo para o outro extremo do espectro, coisas que são básicas, temos como exemplo alvejantes, solução de amônia e podemos até ir para algo super básico, como limpadores de ralos. E um detalhe é que essas coisas vão ter uma textura bem viscosa. Até o sabão é bastante básico. E das coisas básicas que você pode comer, você vai perceber que tem um gosto amargo associado a isso. Mas, para ser claro, eu realmente não recomendo comer ou beber qualquer coisa que seja altamente básica ou altamente ácida. E o motivo disso é que as coisas que estão no extremo da escala de pH, ou seja, as coisas que são extremamente básicas ou extremamente ácidas, como o ácido de bateria ou ácido clorídrico, vão danificar você, porque elas são muito reativas. Se você derramar em sua pele, isso vai danificar você. Se você ingerir, isso vai danificar suas células e até pode matar você. Então, não tente provar as coisas para ver se são ácidas ou básicas. E se o fizer, tenha certeza de que essas coisas estão mais próximas dessa faixa média aqui em nossa escala de pH. Até agora, eu falei sobre coisas que são ácidas ou básicas, mas também é interessante pensar nas coisas que consideramos serem neutras. Por exemplo, o nosso sangue é muito neutro. E isso é algo que os médicos podem medir, porque se o pH do seu sangue ficar um pouco alto ou um pouco abaixo, isso pode causar alguns problemas graves. A água do mar também é algo bem próximo de ser neutro. O leite também não está muito longe de ser neutro. Com tudo isso dito, é interessante a gente aprender a ler a escala de pH. E para fazer isso corretamente, ou pelo menos observar as diferenças em relação à acidez e basicidade, é importante perceber que ela não é uma escala linear. Por exemplo, algo que tem um pH de 8 não é duas vezes mais básico do que algo que tem um pH de 4.
Na verdade, quando você vai de um nível da nossa escala de pH para outro, você está aumentando a basicidade, por exemplo, indo de um pH de 4 para um pH de 5, em um fator de 10. Sendo assim, comparando algo com um pH de 4 com algo com um pH de 8, o pH 4 seria 10, 100, 1000, 10.000 vezes mais ácido. Ou você poderia dizer que o pH de 8 é 10, 100, 1000, 10.000 vezes mais básico. Por hoje, eu vou encerrar nossa conversa. Então, esteja atento quando as pessoas falarem sobre o equilíbrio de pH ou pH do sangue. E à medida que estudamos cada vez mais biologia, vamos falar sobre como o pH pode influenciar algumas reações biológicas. E, especialmente, quando você estuda química, o pH nos informa que tipo de reação é provável de acontecer. Dito isso, eu quero aproveitar esse momento também para deixar para você um grande abraço e dizer que te encontro na próxima. Então, até lá!